Assim, Nicolas Ferreira, com certeza somos nós que estamos tirando espaço das mulheres cisgênero. Isso não tem nada a ver com a forma como a nossa sociedade patriarcal foi desenvolvida. Não tem nada a ver com essas estruturas não, né? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar mal do Nicolas Ferreira, mas a gente vai falar também principalmente sobre essa grande falácia da cis-heteronormatividade de que nós, mulheres trans, estamos roubando os espaços das mulheres cisgênero na sociedade. Ou melhor, né, que nós estamos roubando o espaço das mulheres de verdade, né, já que eles adoram usar esse termo. E estão as duas aqui hoje. Olha só que honra de vocês e do Nicolas. Foi só falar que a honra seria do Nicolas também, que a Laverne já deu no pé, mas enfim. Vamos lá. Pra você que não sabe, ontem no dia 8 de março, quer dizer, ontem pra mim, mas pra vocês já tem uns dias aí, mas no dia 8 de março de 2023 a gente teve o Dia Internacional das Mulheres, né, uma data que é comemorativa mundialmente, né, como um dia das mulheres lutarem, né, quer dizer, todo dia é dia de nós lutarmos, né, mas dia 8 de março é o dia que é celebrada a luta feminina, a luta das mulheres pela tomada do seu espaço nessa sociedade que sempre renegou às mulheres um espaço, né? Então é uma data que a gente lembra das conquistas que a gente já teve, né? Como, por exemplo, conquista ao voto, né? Conquista ao divórcio, conquista a viajar sozinha, conquista a escolher com quem vai se casar, conquista de inserção no mercado de trabalho, conquista a melhor... Não, pera. Igualdade salarial é algo pelo qual a gente ainda tá lutando, né? Direito ao próprio corpo também a gente não atingiu muito bem ainda não. Então, enfim, o dia 8 de março é um dia pra gente lembrar daquilo que a gente já conquistou, lembrar das que morreram para que a gente tivesse essas conquistas, lembrar das que estão morrendo neste exato momento por causa de direitos que nós não conquistamos e por causa das estruturas dessa sociedade patriarcal que a gente vive, e também pra gente lembrar daquilo pelo qual a gente ainda precisa lutar para conquistar. Né? Então é uma data muito importante, é uma data de luta, é uma data de comemoração, sim, né? Comemorar aquilo que a gente já teve, mas principalmente de pleitear os espaços que a gente ainda precisa pleitear, e por aí vai. Mas enfim, no dia 8 de março de 2023, Dia Internacional das Mulheres, o deputado Nicolas Ferreira resolveu fazer uma fala na Câmara do Congresso Nacional, porque, né, esse patife conseguiu ser eleito aí enquanto deputado federal, o que diz muito, né? Diz muito mesmo da nossa sociedade. Mas enfim, ele foi fazer uma fala no Dia Internacional das Mulheres e ele falou... Vamos reagir aqui, é melhor, porque assim eu não vou acabar colocando nenhuma fala na boca dele, não. Mas o vídeo que eu vou reagir aqui em questão é justamente o próprio vídeo que o Nicolas colocou no Twitter dele, né? Porque assim que aconteceu o negócio, ali, a equipe dele fez uma ediçãozinha pra colocar no Twitter. E é esse tweet que vocês estão vendo aí, onde ele diz um recado da Nicole. E vamos ver quem é Nicole. A esquerda disse que eu não... Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres xixis. Ou seja, na verdade uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo seu espaço nos esportes.
estão perdendo o seu espaço, até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo, impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo, pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso, e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só às feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Tudo que as mulheres precisam serem consideradas valorosas pelo Nicolas Ferreira, né? Óbvio. Eu acho curioso o Nicolas falando o tempo inteiro, né, sobre como as mulheres trans estão tomando o espaço das mulheres cisgênero, enquanto ele tomou ali um espaço de fala num dia em que as mulheres eram para ser ouvidas, né, e ele foi lá tomar esse espaço ali de fala, né, para justamente destilar transfobia. Não foi nem para falar algo substancial, foi simplesmente para destilar ódio a um grupo específico. Inclusive, depois dessa fala do Nicolas, a Maria do Rosário, que era quem estava presidindo, né, a Câmara nesse dia, por ser Dia Internacional das Mulheres, ela pediu, né, para que as pessoas elas se atensem, né, ao que estivessem falando ali. Ela meio que falou, né, tipo, ó, vamos parar de usar esse espaço aqui para falar merda, né? Só que, obviamente, ela não falou com essas palavras, né? E foi, obviamente, né, algo que ela estava dizendo para o Nicolas Ferreira, né? Ela não citou o nome dele, mas obviamente era para ele, porque tinha sido depois dele ter tido essa fala, e ela ressaltou que ele era para as mulheres falarem, né? Era para discutir pautas das mulheres naquele momento. A gente teve também uma fala da Tabata Amaral, né? Porque justiça seja feita, eu detesto ela, mas às vezes ela acerta. E ela teve uma fala logo em seguida que foi muito boa, onde ela pontuou o fato do Nicolas estar usando esse espaço, né, tá tomando o espaço de fala das mulheres para destilar o ódio dele, algo que é crime, né, porque lembrando a vocês, transfobia é um crime equiparado ao crime de racismo aqui no Brasil, né, já aconteceu isso, tá? LGBTfobia foi sim criminalizada, equiparada ao crime de racismo, e transfobia tá no meio. Então é um crime assim, né? Ele usou esse espaço para cometer um crime. E ela ressaltou isso, e ela disse que ela e o PSB, né, que é o partido atual dela, iriam entrar com pedido de cassação ao Nicolas, né? E de fato estão entrando. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro vamos aqui falar das acusações que o Nicolas fez às mulheres trans. Primeiro, ele fala sobre a questão dele poder ser preso, né, por desejar Feliz Dia das Mulheres, as mulheres XX. Isso é mentira, tá, gente? Porque por mais que a gente tenha criminalização de transfobia, você desejar um Feliz Dia Internacional das Mulheres para um grupo específico, que no caso seriam as mulheres cisgênero, ou melhor, nem as mulheres cisgênero, né, especificamente as mulheres que têm 2 cromossomos X, porque não necessariamente toda mulher cisgênero vai ter 2 cromossomos X, a gente tem inúmeras configurações cromossômicas, e você só sabe quais são os cromossomos que você tem no seu corpo a partir do momento que você faz um teste, né, não é pelo genital que você tem que você vai saber quais são os cromossomos do seu corpo. Você precisa fazer testes genéticos para isso, né? Mas enfim, ele não vai ser preso por ele ter desejado o Feliz Dia Internacional das Mulheres para mulheres XX. Isso não existe, tá? Agora, se ele falou outras coisas além disso, né? Se além dele ter dado os parabéns às mulheres XX, ele tiver falado alguma coisa contra mulheres trans, contra a existência de mulheres trans, tiver negado a existência de mulheres trans,
aí já é outra história. Então a condenação dele não seria simplesmente por ter dado ali parabéns às mulheres XX, mas por outras coisas. Mas eu não vi esses parabéns que o Nicolas deu, então eu não tenho como dizer aqui o que foi que ele disse, né? E se seria passível ali dele ter que pagar uma multa, algo do tipo. Ser preso, com certeza não seria, infelizmente, mas pagar uma multa, assim, talvez fosse uma pena dependendo do que ele tivesse dito. Agora, simplesmente por dar os parabéns às mulheres XX, não, ele não vai ser preso por isso. Isso daí só denota o quanto que ele é uma pessoa burra, o quanto que ele é uma pessoa babaca, né? E obviamente denota o quanto que ele é uma pessoa transfóbica também, mas não necessariamente isso é praticar transfobia, né? A gente sabe que ele está sendo transfóbico, mas não necessariamente isso é o suficiente para ele ser preso, né? Para ser preso, você precisa ser mais explícito do que simplesmente fazer uma transfobia velada. Agora, é interessante a gente lembrar que no ano passado, o Nicolas Ferreira, ele expôs uma aluna trans, né, uma adolescente trans, enquanto ela estava usando o banheiro público feminino de uma escola, que era da escola onde ela estudava. Ele colocou uma parente dele, não lembro qual o grau de parentesco, não lembro se era prima, não lembro o que que era, mas ele colocou uma parente dele, que também era adolescente, para filmar essa aluna no banheiro ali lavando as mãos e questionar o porquê que ela estava naquele banheiro. Então, ele colocou uma adolescente em situação de perigo, ele expôs uma adolescente, algo que é proibido, tá? Você expor menores de idade sem o consentimento da própria menor de idade e dos pais. Isso é proibido, ele fez isso. Ele expôs a escola onde essa adolescente estudava e ele fez aquilo de uma forma que todo mundo que era daquela cidade saberia de quem ele estava falando. Então ele colocou a integridade física dessa adolescente em risco. E é um absurdo que ele tenha podido se candidatar ainda assim. É um absurdo que ele tenha podido pleitear o cargo de deputado federal, mesmo tendo feito isso. E é mais absurdo ainda que, apesar desse crime que ele cometeu contra uma menor de idade, ele ainda pôde se eleger, ainda foi eleito o deputado federal mais bem votado, né? Então é tudo um absurdo, porque se a gente tivesse de fato lei antitransfobia valendo no Brasil, se a gente tivesse de fato os crimes de LGBTfobia sendo levados a sério no Brasil, o Nicolas nem poderia ter se candidatado, porque ele tinha acabado de cometer um crime gravíssimo contra a integridade física de uma adolescente trans. Então, não, ele não vai ser preso por ter desejado o Feliz Dia Internacional das Mulheres apenas para as mulheres XX. Ele deveria ser preso por colocar em risco a integridade física de uma adolescente trans. Isso sim deveria ter sido um fator para ele ser preso, mas não foi, tanto que ele pôde se candidatar e ainda se elegeu e agora está aí, né, no seu cargo de deputado federal, usando a Câmara Federal para poder fazer discurso transfóbico, usando o seu cargo público para poder destilar ódio a um grupo específico, a um grupo minoritário e a um grupo que é um dos mais massacrados do Brasil. Até porque, né, aqueles dados que eu sempre acabo tendo que repetir para vocês. 90% de nós está se prostituindo para sobreviver, nossa expectativa de vida é de em torno de 35 anos, enquanto o restante da população é de 70 anos, né? A gente tá ali num grau de marginalização tão absurdo que a gente vive metade do que as outras pessoas vivem. A gente não tem acesso à educação, a gente não tem acesso a nada, né? Mas ele coloca ali como se a gente tivesse. Então, se a gente tivesse de fato essa criminalização que o STF promulgou, valendo, ele não teria podido se candidatar. Ele não deveria estar usando o cargo público dele para destilar ódio a ninguém, quem dirá um grupo tão marginalizado quanto a população trans. E ainda mais fazendo isso no Dia Internacional das Mulheres, né? Usando o Dia Internacional das Mulheres para destilar ódio a um grupo específico de mulheres, né? Olha, Nicolas, parabéns, hein? A cada dia que passa você consegue dar mais um checkpoint na sua cartela de macho escroto do caralho. É um feito incrível, assim, né? Então, um curto espaço de tempo é realmente um feito incrível. Mas vamos lá. Além disso, ele fala também sobre a gente estar tomando o espaço das mulheres cisgênero. Mas será mesmo que a gente está tomando o espaço das mulheres cisgênero? Será que tem um espaço para ser tomado? Porque, sinceramente, pessoas trans correspondem a mais ou menos 2% da população. E eu digo mais ou menos porque é muito difícil fazer essa tabulação de dados, porque, assim,
geralmente o IBGE não está muito interessado em tabular esses dados, né? Mas por pesquisas internacionais e independentes, a gente tem mais ou menos isso, né? A gente entende que tem mais ou menos 2% da população mundial sendo composta por pessoas trans. E aí isso vai se dividindo ali entre mulheres e homens trans e tudo mais, né? Pode ser que nas próximas pesquisas esse número cresça um pouco mais, né? Por incluírem pessoas não binárias também. Então pode ser que a gente corresponda ali a mais do que isso, mas até então é em torno de 2% da população que é destinado ali à população trans. E eu fico me perguntando, a gente tem 2% de pessoas trans em todos os lugares que a gente vê, em todos os órgãos públicos, por exemplo. Na Câmara Federal, a gente tem 2% da Câmara Federal sendo composta por pessoas trans. A gente tem 2% de todas as empresas que a gente conhece, elas são compostas por pessoas trans. 2% de todas as turmas das faculdades, de todo o ensino superior brasileiro é composto por pessoas trans. Vocês veem esses 2% de pessoas trans trabalhando com atendimento ao público em lojas, em hospitais. Você vê esses 2% de pessoas trans dentro das escolas, seja no cargo de professores, seja no cargo de diretoria, seja no campo de estudantes, no campo discente, docente, enfim, vocês veem esses 2% de pessoas trans nesses espaços? A gente não vê, porque a gente não tá nesses espaços. Então, como é que a gente tá tomando o espaço das mulheres se a gente nem tá conseguindo ter o nosso próprio espaço? A gente não tá nem conseguindo chegar aonde a gente deveria chegar. A gente não tá conseguindo nem isso. A gente tá conseguindo nem viver o mesmo tanto que as pessoas cisgênero estão vivendo. Então, como é que a gente tá tomando espaço de alguma mulher cisgênero? Como? E aí, né, discorrendo disso, o Nicolas vai e cita, né, diversas coisas ali onde provariam que as mulheres trans estão tomando, né, os espaços das mulheres cisgênero. Ele fala até da Apple, da Hershey's, ele fala de concurso de beleza e tudo mais. Gente, vamos lá. Por acaso, a Hershey's, ela faz só uma propaganda de Dia da Mulher? Ela faz só uma propaganda mesmo de Dia da Mulher? Ou ela faz várias propagandas destinadas a várias mulheres diferentes em toda a campanha que ela faz do 8 de março? Porque assim, sempre que eu vejo alguma campanha de 8 de março, de seja lá qual marca for, eu nunca fui prestar atenção como é a da Hershey's especificamente. Mas sempre que eu vejo, de qualquer marca que for, eles geralmente fazem material promocional com mais de uma mulher. Eles costumam fazer um comercial usando uma mulher, um comercial usando outra mulher. Eles costumam fazer um material publicitário ali pro Instagram, outro material publicitário para a televisão, outro material publicitário para se entrar ali nas propagandas do YouTube, da Twitch, afins. Então eles fazem inúmeros materiais publicitários. Por acaso a Hershey's ela concentrou todo esse material publicitário apenas nessa mulher trans? E se a Hershey's tiver feito isso, a Hershey's ela contrata mulheres trans constantemente, a gente sempre tá vendo, sempre que a Hershey's vai falar de mulheres, ela coloca mulher trans ali, ou ela coloca mulheres diversas, né, independente de ser uma mulher trans cisgênero, e calhou de vez em quando ter uma mulher trans. Como é que são esses comerciais da Hershey's? Eles são feitos apenas por mulheres trans ou eles são feitos com mulheres de diferentes tipos? Essa mesma indagação que eu fiz, eu também extrapolo ela para a Apple, porque eu duvido que a Apple faça apenas um material publicitário do 8 de março. Eu realmente duvido que seja só um material publicitário que a Apple faça, que sempre tenha só uma mulher falando no 8 de março. Eu duvido mesmo. E se fosse, né, só uma mulher e tivesse escolhido uma mulher trans, ainda assim a Apple, ela faz inúmeros outros comerciais usando mulheres diferentes ali para, enfim, fazer seja lá a propaganda que for. Então, esse é um apontamento que o Nicolas faz que não faz sentido algum. É só um recortezinho ali de uma inclusão dentro desse sistema neoliberal de propaganda que a gente vive, que ele usa para querer exemplificar como se nós estivéssemos roubando o lugar das mulheres cisgênero. E ele ainda vai lá e fala de concurso de beleza, de esportes e tudo. Gente, pelo amor de Deus, quantas atletas trans a gente tem em comparação às atletas cisgênero? Ah, mas aí a mulher trans, ela ganhou ali a competição que não foi uma mulher cisgênero que ganhou. Tá, gente, e daí, sabe? E daí? Quantas competições mulheres cisgênero já não ganharam antes? E quem tem que fiscalizar isso é
ali a comissão esportiva que tem que, sabe, avaliar isso. Eles têm os métodos deles para avaliarem isso, né? De fiscalizar como é que tá a terapia hormonal dessas atletas trans, né? De ver como é que estão as taxas de testosterona delas, de analisar quais são as vantagens que elas teriam prévias, né? À terapia hormonal delas, né? Quais são as desvantagens que elas passam a ter depois de iniciar a terapia hormonal e por aí vai, né? Tipo, quem fiscaliza isso são esses órgãos. Tem muitos estudos ali sendo feitos com essas atletas, né? E eles estão sempre atualizando quais são os níveis hormonais que eles vão exigir. Isso é feito com ciência, sabe? Tipo, isso é determinado por vários estudos científicos, por várias análises científicas. E eu não tô aqui dizendo que mulheres trans não tenham nenhuma vantagem quando a gente fala de questões esportivas. Podem ter, assim como tem atletas que têm vantagens por terem a anatomia do corpo diferenciada. Eu já fiz vídeo falando sobre essa questão das mulheres trans no esporte. O mais recente deles vai estar no card aqui para vocês verem, tá? Então podem lá assistir que lá eu vou destrinchar melhor, porque senão esse vídeo aqui vai acabar virando disso. E já tem vídeo aqui no canal falando disso, né? E é aquilo que eu já falei, né? A gente tem pessoas trans ocupando 2% do corpo atlético mundial. A gente tem 2% das pessoas trans compondo esses diversos esportes que a gente tem pelo mundo. A gente tem isso porque se tem, eu, sinceramente, eu desconheço. E sobre questão de concurso de beleza, primeiro que concurso de beleza é uma coisa que nem deveria existir, né? Não deveria existir de jeito nenhum, porque é uma objetificação absurda das mulheres, né? Então é um negócio que nem deveria existir, esse negócio de poder escolher quem é a mulher mais bonita. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas se existe concurso de beleza, é... qual é o problema de uma mulher trans estar competindo ali também? Você avaliar a beleza das pessoas de algo tão arbitrário, qual é o problema de ter uma mulher trans ali no meio, sabe? Tipo, é um negócio assim que nem vale a pena eu destrinchar muito, porque eu nem sou a favor da existência de concursos de beleza, né? Então, na minha opinião, não deveria existir concurso de beleza de jeito nenhum. Nem tendo mulheres trans, nem nada, assim, sabe? Porque não deveria existir esse negócio de você premiar as pessoas por elas serem bonitas dentro do padrão da sociedade, dentro daquele padrão sociocultural ali daquele período. Não, isso deveria existir, isso é bobagem, né? Eu acho muita bobagem, tá? Se você não acha bobagem, beleza, você fica aí sem achar bobagem. Eu acho uma bobagem do caralho. Questão de uso de banheiros públicos. Quando o Nicholas ele fala um homem de 2 metros, ele não tá falando apenas de um caso como o da trans barbada da UNB, que já tem vídeo aqui no canal e blá blá blá. Não, ele tá falando de casos de mulheres trans como um todo. Ele me consideraria um homem entrando no banheiro feminino, sabe? Eu, desse jeito aqui, ele me consideraria um homem entrando no banheiro feminino. E o que eu tenho pra dizer é: você quer que essa pessoa ela use qual banheiro? Qual banheiro ele queria que eu usasse? Sinceramente, ele iria querer que eu entrasse no banheiro masculino pra eu ficar passível de sofrer violências ali dentro? Eu não vou entrar no banheiro masculino de jeito nenhum. Ninguém tem nada a ver com isso. Banheiros, assim, que são separados por gênero, eles são divididos em cabines. Eu entro ali na cabine e pronto. E pronto. E outra coisa, mulheres trans não costumam ter a liberdade de entrar em banheiros femininos. A maioria das mulheres trans tem medo de entrar em banheiro de modo geral. Banheiro público é um pavor. É uma das coisas que as mulheres trans costumam evitar, principalmente antes delas terem feito alguma cirurgia, porque é um espaço de muita vulnerabilidade, a gente sente medo. A gente não fica confortável em entrar na droga de banheiro público, a gente fica com medo. Medo de entrar no banheiro público. Justamente medo de ser lida ali logo de cara enquanto uma mulher trans e sofrer um tipo de violência, que é o tipo de violência que caras como Nicolas Ferreira endossam que aconteçam, sabe? De que alguém vá lá te filmar pra poder te coagir a sair daquele banheiro, questionar o porquê que você tá nesse banheiro. E filmar na melhor das hipóteses, né? Porque quando ele faz isso, ele tá endossando é que aquela pessoa seja tirada à força do banheiro. Porque é esse tipo de coisa que ele endossa. Quando ele vem com esse discursinho, ele pode não estar falando com todas as letras, mas o que ele está querendo dizer é para que as pessoas retirem pessoas trans do banheiro à força. É isso que ele está querendo endossar. É isso, sabe? É esse tipo de coisa que ele endossa. E esse tipo de coisa acontece constantemente. Entra ano, sai ano, a gente vê inúmeros casos de mulheres trans sendo retiradas de banheiros públicos à força.
E eu tô falando de mulheres trans que já são de cara ali lidas enquanto mulheres trans, enquanto um ser feminino. Eu não tô falando de alguém com um fenótipo totalmente masculino que só colocou um vestido, não. Tá? Não tô falando disso. Se você quiser saber o que eu penso sobre essa questão de uma pessoa com fenótipo masculino usar um vestido e entrar no banheiro feminino, é só você ver o vídeo que eu já fiz sobre a transbabada da UNB, que lá eu destrincho isso tudo. Aí é um vídeo longuíssimo, também tá aqui no card, vai lá assistir se você não assistiu ainda. Mas quando ele fala sobre essa questão de banheiro, ele tá falando que gente trans, de um modo geral, não deveria ter acesso a banheiros separados por gênero, né? Que a gente deveria não usar banheiro, ou então que deveria usar o banheiro ali que fosse de acordo com seu genital de nascença. Ele quer dizer que uma mulher como eu deveria entrar no banheiro masculino. Porque ele tá pouco se fudendo pro que vai acontecer com a gente, ele tá pouco se fudendo pra nossa integridade física. E aí ele vem ali com uma falsa preocupação com a integridade física das mulheres cisgênero, mas não tem preocupação porra nenhuma. Porque se ele se preocupasse com a integridade física de mulheres cisgênero, ele não viria depois falar mal do feminismo, que é quem luta pela integridade física da mulher. Que é quem, sabe, luta para que, por exemplo, leis contra feminicídio sejam aprovadas, como a lei contra feminicídio foi aprovada, sabe? Ele não estaria falando contra movimento que luta para que a mulher possa estar inserida nos diferentes âmbitos ali da vida, né? Tanto profissional quanto pessoal. Ele não estaria falando contra o movimento que luta para angariar direitos para as mulheres. Ele ainda termina dizendo que mulher não precisa do feminismo. Precisa sim, porque todos os direitos que a gente tem, a gente conquistou por meio de luta feminista. E todos os direitos que faltam ainda a gente conquistar, a gente vai conquistar por meio de luta feminista, tá? Porque a gente ainda tem muito que conquistar no que diz respeito a direitos das mulheres. Então, se ele estivesse mesmo preocupado com a integridade física das mulheres, ele estaria, era justamente, falando a favor do feminismo. Ele estaria, era justamente, querendo fortalecer as lutas feministas. E não via aqui querer ele, um homem, dizer qual papel que a mulher tem que ter na porra da sociedade, né? Não usar ali daquele espaço que era para ser um espaço para as mulheres debaterem, para poder vir destilar ódio contra um grupo específico, destilar ódio contra um grupo de mulheres e ainda por cima querer determinar qual papel que a mulher tem que ter na sociedade e ainda demonizar ali um movimento que é de luta pelos direitos das mulheres. Então assim, Nicolas Ferreira, vai se ferrar, tá? Que você não tá preocupado nem um pouco com a integridade de mulher nenhuma. Ele só fica usando as mulheres como um bode expiatório pra esse ódio que ele destila, pra esse ódio que ele carrega, pra esse ódio que faz com que ele cresça cada vez mais politicamente, esse ódio que faz com que ele consiga votos. Ele tá simplesmente usando mulheres para poder dar um biscoito ali pra base eleitoral dele, né? Pra quem colocou ele lá no poder. Porque ele se elegeu sendo transfóbico, então ele tem que continuar com essa pauta, né? É o que rende pra ele. E não só é o que rende pra ele, mas ele de fato, né, tem um ódio ali por mulheres trans. Não é só, ele não tá fazendo isso só pra conquistar um público, não. Porque de fato ele faz parte desse público também. O público de machos frustrados que odeiam mulheres trans por seja lá qual porra de motivo for. E sobre a Simone de Beauvoir nunca ter feito nada pelas mulheres, ela é só uma das teóricas feministas mais citadas do mundo. Ela é só, tipo, uma das pessoas que mais escreveu obras dialogando sobre o papel da mulher na sociedade, questionando o papel da mulher na sociedade, e ela fez, sim, um trabalho muito importante para a emancipação das mulheres, porque os seus livros, eles serviram de base para muitas lutas que a gente viu ao longo do tempo, lutas essas que foram trazendo direitos para as mulheres, né? Mas a Simone de Beauvoir, ela não é essa coisa toda mesmo não, tá? Ela teve vários problemas ali ao longo da sua carreira, inclusive ela é a cara de um feminismo branco, na verdade, né? Ela é a cara, assim, de um feminismo elitizado. A Simone de Beauvoir, ela teve sim uma vida muito controversa no que diz respeito a questões de pedofilia, porque ela era pedófila? Não, não necessariamente, a gente não sabe, mas até onde sabe ela não era pedófila, mas ela já foi sim acusada de ter dado em cima, de ter assediado sexualmente alunas dela, e uma delas tinha 17 anos na época, né? Porque a Simone de Beauvoir, pasme, se você não sabia, ela era bissexual. Oh, meu Deus. E aí tem essa acusação ali, né? E também, em 1977, ela realmente assinou um manifesto junto com inúmeras outras pessoas
que era um manifesto contra essa legislação de idade de consentimento, né, que era de 15 anos, porque eles achavam que isso era ruim para o desenvolvimento da sexualidade humana, não sei o quê. Ela assinou isso junto com o Sartre, junto com um monte de gente. Na verdade, foi uma petição que ela e várias outras personalidades francesas ali assinaram, porque estavam querendo derrubar uma lei ali do parlamento francês, que era uma lei que determinava, né, a idade de consentimento como sendo 15 anos, então só pessoas acima de 15 anos poderiam consentir com atos sexuais, quem tivesse abaixo de 15 não poderia consentir, e aí teve essa petição aí, que vários intelectuais da época assinaram contra, né, contra essa lei do parlamento francês. E foram 69 pessoas que assinaram, tá, que assinaram essa petição, e alguns dos filósofos que assinaram, né, foram Louisa Troussé, eu vou falar o nome de todo mundo errado aqui, tá, gente, porque eu não falo francês. Mas foram, tipo, alguns, né, dos mais conhecidos. Foi Louisa Troussé, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michael Foucault, Jacques François, Jean-François Lyotard, Jean-Paul Sartre, André Glusckmann, Roland Barthes, Louis Aragon, Catherine Millet, Philippe Soleris e François Douto e várias outras pessoas. Eu não conheço muitos desses, mas tem alguns nomes aí que eu tenho certeza que você conhece, né? Pelo menos Sartre e também o Foucault, imagino que você deva conhecer. Então, a Simone de Beauvoir ela teve sim uma contribuição muito importante quando a gente fala sobre teorização do feminismo, né? Mas ela era uma pessoa assim muito escrota, tá? E esse é um dos motivos de eu não ficar endeusando Simone de Beauvoir, apesar de eu entender a importância dela. Mas é desonesto essa galera querer imputar crime de pedofilia em cima dela, sendo que a gente não sabe o que aconteceu, não existem provas, e ela não foi condenada legalmente falando por nada, e a gente não sabe. Então é desonesto fazer isso, ainda mais quando a gente fala de uma petição que foi assinada por 69 pessoas, as pessoas lembram da Simone de Beauvoir ter assinado essa petição. Algo que, volto a dizer, eu acho escroto, tá? Ninguém deveria ter assinado a porra dessa petição, não. É escroto, é escroto. Simone de Beauvoir é uma pessoa que é muito questionável, muito questionável. Mas, como escritora, ela teve um papel muito importante aí na teorização feminista, sim. Isso é inegável. E, consequentemente, ela teve também uma contribuição muito grande nas conquistas de direitos femininos também. E na forma como as mulheres se organizam para lutar. Isso também é inegável. Por fim, voltando a falar ali do Nicolas Ferreira, que é o escroto de quem a gente de fato tá falando nesse vídeo, o Ministério Público Federal tá apurando aí, né, pra ver qual punição é cabível pra ele. E o PSOL, o PDT e o PSB entraram com um pedido de cassação contra o mandato do Nicolas Ferreira. As assinaturas estão sendo recolhidas ainda e provavelmente o PT e o PCdoB vão apoiar esse pedido de cassação, né? Não quer dizer que eles vão de fato entrar nesse pedido, mas que vão pelo menos apoiar esse pedido de cassação. O que eu acho, se o Nicolas Ferreira ele deve ser cassado, eu acho que ele não deveria nem ter podido se candidatar diante do crime que ele fez contra uma menor de idade, né, trans. Então, nem poder se candidatar ele deveria ter podido, né? Não deveria. Mas eu não acho que ele vai ser cassado. Eu queria que ele fosse cassado. Eu acho que é o que a gente tem que fazer, pressionar para que seja. Mas eu acho improvável que ele vá ser cassado. O mais provável que eu acho é que ele vá ser afastado, que ele vai ter que pagar alguma multa, alguma coisa assim, né? Vai ficar um tempinho afastado só. Mas eu acho que cassado ele não vai ser, porque para um deputado ser cassado é muito difícil. É muito difícil um deputado ser cassado. Deveria ser menos difícil, na real. Mas algo que me chamou a atenção é que o Arthur Lira, né, que é do Partido Progressista e é o atual presidente da Câmara Federal, ele falou contrário ao Nicolas, né? Eu esperava que ele não fosse se pronunciar ou que ele fosse se pronunciar de alguma forma meio que colocando panos quentes, né, no que o Nicolas falou, porque o Arthur Lira, né, gente? É o Arthur Lira. Mas ele teve uma fala contrária ao Nicolas Ferreira, né? Ele foi no Twitter e disse o seguinte: o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. E eu fiquei impressionada. Vou bater palma para Arthur Lira? Não.
Não vou bater palma pro Arthur Lira. Aí já é demais, tá? Aí já é demais, mas eu fiquei impressionado. Eu não esperava que ele fosse falar nada, assim. Não, achei que ele fosse só dar uma abafada, no caso. E só pra fazer aqui uma menção honrosa, né, já que a gente falou do Nicolas Ferreira, vamos aqui só fazer uma menção, assim, também a um deputado aí que também é do PL, né, mas no caso do Mato Grosso do Sul, que ele é um deputado estadual, que é o João Henrique Catam, que um dia antes da presepada que o Nicolas fez, esse deputado estadual, né, o João Henrique, ele achou que seria uma boa ideia ele ir na Câmara, ali, na Câmara Legislativa, é, e puxar um livro da autobiografia do Hitler, né, o Mein Kampf, para ele poder criticar ali o parlamento e falar que a gente não podia deixar acontecer com o parlamento que aconteceu quando Hitler tomou o poder e que o parlamento que a gente tem aqui, ele é inspirado no parlamento alemão, de como o parlamento alemão se reconstruiu depois do Hitler. Então, tipo, ele meio que queria dar ali uma criticada, né, usando Hitler para poder fazer essa crítica, né, para não se colocar ali, para olha só, não vamos deixar acontecer o que aconteceu quando Hitler tomou o poder. Só que, gente, isso daí nada mais é do que um apito de cachorro, tá? Porque ele sinaliza ali para quem é nazista saber que ele tá ligado, que ele tá do lado dos nazistas, ao mesmo tempo que publicamente ele tá falando o contrário aos nazistas, porque não tinha motivo nenhum para ele poder sacar a autobiografia do Hitler ali no meio de uma plenária, pelo amor de Deus. E o que estava sendo votado ali era um requerimento que ele mesmo tinha feito para detalhar mais, né, as contratações com cargos comissionados do Estado, algo que, assim, meio que já acontece, né, a lei da transparência já existe. E aí tiveram 16 votos contra e 2 a favor. Para endossar a importância daquilo que ele estava propondo, ele achou que era de bom tom sacar uma autobiografia do Hitler ali. Esse é o partido do Nicolas Ferreira, gente. Esse é o PL, né? Esse é o Partido Liberal. Aquele que já foi o partido do Bolsonaro, né? Olha só que bonito que é esse ambiente. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal do ano passado que eu falo sobre esses apitos de cachorro, né? Pra sinalizar para nazistas que eles também são nazistas. Se você não assistiu ainda esse vídeo, você pode assistir clicando no card. Aqui em cima é um vídeo bem informativo. Ah, e esse deputado aí, o João Henrique, ele tá sendo investigado agora, né? Vão também ver o que vão fazer a respeito dele ter sacado um símbolo nazista ali no meio de uma votação. Enfim, vai ser investigado. Vai dar alguma coisa? Eu acho que não, mas deveria. Por fim, eu só queria dizer para vocês que não, nós mulheres trans não estamos e nem temos o mínimo interesse em tomar lugar de mulheres cisgênero. A gente não tem o mínimo interesse em tomar espaços das outras mulheres. A única coisa que a gente quer é ter o nosso espaço. A única coisa que a gente quer é poder ter acesso à educação de qualidade, é poder ter acesso a um sistema de saúde de qualidade. A única coisa que a gente quer é ter os nossos direitos sendo respeitados. A única coisa que a gente quer é poder ter empregos que não seja só o da prostituição. A única coisa que a gente quer é viver, a gente quer passar dos 35 anos. O que a gente quer é poder ter a mesma expectativa de vida do restante da população. O que a gente quer é simplesmente estar inserida nessa sociedade que tanto nos empurra para fora dela. É isso que a gente quer. E não, isso não é tomar o espaço de ninguém, isso é tomar o nosso espaço. Nós também pertencemos à sociedade, nós também pagamos impostos, a gente também vive nesse país, a gente também contribui para o crescimento desse país. Então por que a gente não pode estar inserida nos espaços que a gente quer estar inserida? Nos espaços que a gente deveria ter o direito de estar inserida? A gente precisa, sim. A nossa luta é uma luta por sobrevivência e por poder ter um mínimo de dignidade humana na nossa vida. É isso que a gente quer. E se isso é lido como tomar os espaços, bom, sempre que uma minoria social passa a ter direito, sempre que uma minoria social passa a conseguir aquele espaço que é dela, mas que sempre foi negado a ela, vem essa mesma argumentação. Essa mesma argumentação já foi usada inúmeras vezes com pessoas negras quando teve a abolição da escravidão, e pessoas negras depois começaram a ser inseridas na sociedade de uma maneira bem porca, porque até hoje não são. Mas desde que pessoas negras começaram a ser inseridas na sociedade, ficaram falando que pessoas negras estavam tomando espaço de pessoas brancas. Esse mesmo tipo de coisa é dito quando pessoas com deficiência estão adentrando espaços, os seus espaços de direito. É dito também que pessoas com deficiência estão tomando espaço das pessoas sem deficiência.
Esse mesmo tipo de coisa é falado constantemente sobre mulheres cisgênero. Quando elas começam a tomar os seus espaços, vem um monte de macho querer falar que elas estão tomando os espaços dos homens. Inclusive, né, não tem muito tempo eu fiz um vídeo aqui sobre Red Pills em que eu falo exatamente sobre isso, sobre esses machos querendo dizer que mulheres estão tomando os seus espaços e tudo mais. Se não assistiu antes, você pode assistir clicando no card aqui em cima. Então, esse tipo de retórica é usada o tempo inteiro para poder falar sobre minorias que estão em ascensão de alguma forma, minorias que estão começando a conquistar o seu espaço. Porque esse grupo opressor, ele sempre vai sentir que está perdendo espaço quando vê alguém chegando ali. E não, o opressor não está tendo seu espaço sendo tomado. Ele está simplesmente vendo o espaço que ele sempre tomou dos outros sendo devolvido para os outros. É apenas isso. Então, quando nós, mulheres trans, começamos a ser reconhecidas e começamos a adentrar espaços da sociedade, a gente está simplesmente tomando o que é nosso. A gente não está tomando espaço de ninguém. A gente está tomando o nosso espaço. Eu tô tomando o meu espaço. As mulheres trans que estão, em seja lá qual espaço elas estiverem inseridas, elas estão tomando os seus espaços. E pronto. Inclusive, eu queria dizer pra vocês que quem tá tomando o espaço das mulheres são os homens cisgênero, tá bom? Principalmente quando a gente vai falar do ponto de vista político, porque a lei que a gente tem exige que pelo menos 30% das candidaturas dos partidos sejam femininas, para que eles possam, né, enfim, conseguir existir, para que esses partidos consigam poder imputar todas as suas candidaturas. Pelo menos 30% tem que ser femininas. Mulheres compõem mais da metade da população brasileira. Se fosse para ser justo mesmo, era para ser 50%. 50% das candidaturas deveriam ser femininas. Mas não é. Inclusive, só o fato da gente precisar obrigar os partidos a colocarem pelo menos 30% deles sendo compostos por mulheres, 30% das candidaturas sendo compostas por mulheres, já mostra muito, muito do quanto que os homens cisgênero têm tomado os espaços das mulheres. Então, Nicolas Ferreira, quem tá tomando o espaço das mulheres no fim das contas não sou eu, é você, seu lixo. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, que foi um desabafo bem raivoso da minha parte, porque sim, eu fico com raiva dessas merdas. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like de vocês caso vocês tenham gostado. Se vocês não tiverem gostado, problema de vocês. E não se esqueçam também de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.